Fala Esportivo de volta, 18 horas e 35 minutos. Pô, quero agradecer essa galera imensa que tá ouvindo a gente. O pessoal lá da Futebol de Todos os Tempos também nos ouvindo, o Belmiro, todo mundo, obrigado. O Edu que tá lá em Taubaté, Eduardo, grande torcedor da Associação Esportiva Vila São Geraldo. Muito obrigado por todos que estão nos ouvindo aqui na Super Rádio Piratininga. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o Maurício Sabará, que é da Futebol de Todos os Tempos, um blog sensacional. Vou passar de novo o endereço, é www.ftt-futeboldeTodosOstempos.blogspot.com. Lá você entra e passa a tarde inteira, a noite inteira lendo. Pode falar, Maurício? Volto a dizer, né? Tem o blog, mas também tem os vídeos no YouTube. Tem os vídeos no YouTube. Como que acha o vídeo no YouTube? É somente digitar blog FTT. Às vezes a pessoa gosta mais de ver um vídeo do que ler, né? Então você vai do A Marinei está ouvindo a gente lá em Porto Alegre. Um abraço a Marinei. Um grande abraço, grande Marinei, obrigado por estar ouvindo a May, gente finíssima, torcedora do Inter. Vamos cantar o hino do Inter? Vamos lá. Até a pé, nossa, brincadeira, né? Tá ouvindo a gente lá em Porto Alegre, muito obrigado, muito obrigado. Mas desculpa, te cortei, você estava falando. Então, eu disse assim, né, que no YouTube. No YouTube também os vídeos são possíveis ver, tá? Somente digitando blog FTT. Aviso que não uso o microfone, tá? É do Gogó mesmo. A Estela, minha noiva, ela filma através da simples câmera digital dela e o trabalho fica muito bom. Fica muito bom mesmo, que eu já acompanhei. Gilberto Sorriso fez parte da lista dos jogadores oferecida por outro entrevistado, Ilcinho. Desde quando conversei pela primeira vez por telefone, se mostrou uma pessoa bem simpática, aceitando de imediato realizar a matéria. Gilberto pertence a uma associação que trabalha com garotos carentes na periferia de São Paulo, desenvolvido dentro de comunidades onde tem um campinho de futebol com 2 ex-atletas trabalhando. Gilberto Sorriso jogou no São Paulo Futebol Clube e também no Santos. Tem aqui uma bela foto do São Paulo campeão paulista de 1970, correto? Com Gilberto, Sérgio Valentim, que é daqui de São José dos Campos, o goleiro. É daqui de São José. É daqui de São José, o Sérgio Valentim. Um dia a gente pode armar aí uma entrevista com o Sérgio. Sérgio Valentim, Roberto Dias, o ídolo do meu pai era fã número 1 do Roberto Dias. Eu também. Edson, Jurandir e Forlan, pai do Forlan do Uruguai. Agachados, Paulo Nani, Terto, Toninho, Gerson e Paraná. A musiquinha como é que é? Olha, olha lá, Terto, Toninho, Pedro Rocha, Paraná. É mais ou menos esse time, que só faltou o Pedro Rocha do São Paulo. No lugar do Pedro Rocha só tem o Gerson. Olha ali. Do grande São Paulo, campeão paulista de 70, São Paulo ficou 13 anos sem ganhar título, de 57 a 70. Conta um pouquinho da história dessa entrevista, fala um pouquinho dessa figura que é o Gilberto Sorriso. O Gilberto Sorriso, ele faz jus ao apelido dele, né? Sorriso porque desde o primeiro momento que entrei em contato com ele, sempre foi muito simpático no telefone e de imediato concordou. O Gilberto Sorriso, eu consegui o contato dele através dessa associação Crackers de sempre, né? Que eles fazem, inclusive, um trabalho bem bacana. Acho que até consta o site, né, Fabrício? Poderia até passar depois. Opa, peraí, vamos lá, deixa eu achar aqui o site. www.craques, com S de sempre.com.br. Exatamente. Fiz entrevista com o Basílio na própria associação, o Ilcinho também, e o Gilberto Sorriso na casa dele, né? Foi muito bacana, sabe tudo da história dele, da época dele, dos jogadores. Enfim, bem valiosa a entrevista também. O que você lembra de Gilberto Sorriso, Léo? O que falar de Gilberto Sorriso? Olha, o Sorriso é sorriso porque é sorriso mesmo, só vive sorrindo. Jogava muita bola? Muita bola, jogava bem. Não era um craque assim não, sabe? Mas é um jogador acima da média. É um jogador que trouxe muita alegria ao time do São Paulo. Ele ficou um pouco chateado por não ter vindo em 74, né? Sim, sim. Ele achava que ele merecia bastante essa chance. E merecia, mas quem definiu foi o treinador. Foi o Zagallo, que inclusive cometeu a injustiça de deixar o Ademir da Guia o tempo todo no banco, né? Paciência, né? E quem foi no lugar dele? Bom, acho que os laterais esquerdos em 74, o titular foi o Marinho Chagas. E o reserva, se não me engano, era o Marco Antônio. Do Botafogo. O Marco Antônio, eu acho que nessa época ainda jogava no Fluminense. Eram 2 bons jogadores também, né? Excelentes. Excelentes jogadores. O que você, além dessa mágoa, o que ele falou do São Paulo? O São Paulo é o clube do coração dele?
Claro, com a Por premiação... favor, pera só, Paulo Lima, põe pra gente no fundo aí, de fundo, a gente já tocou o hino do Corinthians, põe pra gente de fundo pra gente conversar aqui o hino do São Paulo Futebol Clube. Isso, deixa esse belo hino do São Paulo. Então, com a premiação de cada jogador, eu sempre pergunto se pode falar o time do qual eu torcer quando criança, e o jogador sempre me disse que foi torcedor do São Paulo mesmo. E, inclusive, foi até peneiro no Corinthians, mas sempre gostou do São Paulo. O São Paulo ele teve boas recordações, pegou uma fase muito boa do time, né? Época que o São Paulo não era o que é hoje, né? Com títulos de Libertadores, Mundial Interclubes, né? Mas boas recordações sim. Jogou com craques, né? Pedro Rocha, Gerson, né? Jogadores mais raçudos como Furlan, Chicão, né? Enfim, só boas recordações. Foi campeão paulista de 70. 70, bi em 71 e campeão paulista também em 75. Em cima da Portuguesa. Por favor, repita. Foi bicampeão paulista em 70 e 71 e novamente campeão paulista em 75. Aí eu comecei a torcer pro São Paulo. Aí eu comecei a entender futebol. Garotinho ainda, aí eu comecei a entender. Você tinha quantos anos, não, perdão? Ah, tinha uns 7 anos por aí. 7 anos, 60 aí. Você nasceu em? Deixa pra lá, Fabrício. Eu acho que o Léo tá dando migué. Eu acho que ele torce pro São Paulo desde 57. Não. Eu comecei a torcer pro São Paulo na Vitória. Foi em 70. Em 70 que eu comecei a entender a Copa do Mundo e tal, no México e tal. Eu comecei a entender de futebol, comecei a ter uma visão de futebol. Não tinha nem como não gostar de futebol vendo aquela seleção de 70 jogando, né? Faltava escola para assistir futebol. Mas continua falando um pouquinho do Gilberto pra gente. Então, aí o Gilberto, ele foi 3 vezes campeão paulista pelo São Paulo. No Brasileirão de 77 ele já não estava mais no time. Acho que já tinha sido contratado pelo Santos Futebol Clube. Do qual também fez uma bela carreira, né? Sendo campeão em 78 nos Meninos da Vila Belmiro. E o título de 84, o famoso título da final contra o Corinthians. O Gilberto Sorriso foi campeão em 84 com o Foi também Santos. campeão em 84. E vice-campeão brasileiro em 83. Naquela final que acabou em pancadaria. Exatamente. 153 mil pessoas no Maracanã. Acho que é o maior público da história do Campeonato Brasileiro. Mas também perdeu para o Flamengo do Zico, né? Por 3-0, não é uma vergonha, né? Mas foi um jogo assim que acho que devido aos repórteres que entraram antes do jogo acabar, Que o bicho acabou. Ainda mais sendo E tinha um cara do outro lado, que estava jogando no Santos, que era um sujeito calmo, um sujeito pacífico, que nunca bateu em ninguém, chamado Serginho. Exato. Sérgio Bernardes, né? Exatamente. Que foi um grande jogador do São Paulo também. São Paulo e do Santos, diga-se de passagem. Nós que somos mais novos, eu não sei você, Maurício, mas na minha cabeça, eu sei, por mais que o Serginho seja o maior artilheiro da história de São Paulo, para mim, eu sempre ligo ele ao Santos. Porque no final de carreira ele jogou um tempão no Santos e eu vi ele no final de carreira. Entendeu? Bom, a gente está falando aqui do futebol de todos os tempos. Eu estou recebendo o Maurício Sabará, lá de São Paulo, do blog Futebol de Todos os Tempos. O Léo está aqui, o Léo tá quase chorando de emoção aqui com o do São Paulo. Ainda não, Léo. A gente falando do Gilberto, falando do Teto, falando do Gerson, do Pedro Rocha, desse brilhante time do São Paulo Futebol Clube, que ganhou os títulos paulistas de 70, 71, 75 e 77. O Gilberto Sorriso já tinha saído em 77? Já tinha saído. Ele não foi campeão brasileiro em 77 pelo São Paulo. Acabou não sendo campeão brasileiro, né? Bom, vamos falar, a gente falou do Gilberto Sorriso. Eu vou chamar, tem mais, quantos intervalos eu tenho ainda, Paulo Lima? Só mais um. Então eu vou chamar mais um intervalo e na volta a gente vai falar de um cara que não jogava nada. Não jogava nada. Daqui a pouco a gente volta.